Em 1852, uma viúva foi traída pelo filho e abandonada nas ruínas de um farol nordestino, onde o mar uivava acusações. O que ela desenterrou sob o piso gelado poderia redimir sua honra, ou atrair a fúria do porto para sempre. O vento uivava contra as rochas afiadas do litoral nordestino, carregando o sal das lágrimas de Eulália, enquanto ela era arrastada para fora da humilde casa de taipa. Em 1852, na costa escarpada de Itacuruba, onde o mar Atlântico se chocava com fúria contra as falésias de granito, Dona Eulália, aos 55 anos, sentia o peso da traição como uma âncora enferrujada no peito. Seus cabelos grisalhos, outrora trançados com fitas de algodão tingido, agora embaraçados pelo suor e pela brisa úmida, colavam-se à pele enrugada pelo sol inclemente do Nordeste. Ela era viúva há uma década, desde que o marido, pescador de rede grossa, fora engolido por uma onda traiçoeira perto de Pedra Alta. Sobrevivera criando Ramiro, seu único filho, com mãos calejadas que fiavam linhas de sisal e vendiam peixes defumados no mercado de vilarejo. Agora, aquele mesmo filho a olhava com olhos frios, como se ela fosse uma estranha cuspida pelo oceano. "Mãe, o que você fez com o dinheiro da safra?" A voz de Ramiro cortava o ar salgado, ecoando na sala escura da casa, onde o cheiro de peixe seco pairava misturado ao aroma terroso da argila úmida. Ele era alto, de ombros largos forjados nas plantações de mandioca, mas seu tom carregava a amargura de quem via o mundo como um credor impiedoso. Aos 28 anos, Ramiro sonhava com a vida na capital, Recife, longe das noites em que o vento gemendo nas janelas de palha os mantinha acordados. Eulália piscou, o coração martelando como o tambor de uma festa junina distante. Suas mãos tremiam ao segurar o avental puído, sentindo a aspereza do tecido contra a pele rachada. "Filho, eu juro pela Virgem de Nazaré. Guardei cada real para comprar a rede nova, para o teu futuro." Mas as palavras saíam fracas, engolidas pelo rugido das ondas lá fora, que batiam na praia de cascalho como acusações ritmadas. Ramiro virou-se para o homem à porta, o comandante do porto, Coronel Gaspar, um sujeito de bigodes encerados e casaca bordada com fios de ouro falso, cheirando a tabaco e autoridade imperial. O coronel, com sua postura rígida de quem comandava os navios de açúcar que rumavam para a Europa, franziu o senho sob o chapéu de couro. O ar na sala ficava mais pesado, impregnado pelo odor acre do suor masculino e pela umidade que subia do chão de terra batida, fria sob os pés descalços de Eulália. "Dona Eulália, as contas não mentem", disse o coronel, sua voz grave como o sino da igreja de Itacuruba ao amanhecer. Ele desdobrou um papel amarelado, o som do pergaminho crepitando como ossos secos. "Ramiro denuncia que você desviou fundos da colheita coletiva. Isso é crime contra a coroa, na era da imperatriz Teresa Cristina. Prisão ou exílio." Eulália sentiu um frio subir pelas pernas, como se o mar gelado de inverno invadisse a casa. Seus olhos, castanhos e fundos de noites insones, fixaram-se no filho. Ramiro desviou o olhar, o queixo tremendo ligeiramente, mas sua mão apertava o punho da espada cerimonial que o coronel lhe emprestara. Fora ele quem plantara as sementes da dúvida no vilarejo. Sussurros no armazém de sal, olhares enviesados na missa dominical. Por quê? Por uma herança mal dividida, por uma mulher em Recife que prometia luxos além do horizonte. "Ramiro, meu sangue", murmurou ela, estendendo a mão, sentindo o ar úmido roçar os dedos como uma carícia traidora. O filho recuou, o assoalho rangendo sob suas botas de couro gasto. "Basta, mãe. Você sempre foi fraca, gastando em bobagens. Agora, pague pelo que fez." As palavras dele foram como espinhos de mandacaru cravados na carne, e Eulália cambaleou,
o gosto amargo de Billy subindo à garganta. O coronel gesticulou para os 2 guardas à soleira, homens de uniformes puídos pelo sal, com rifles enferrujados nos ombros. Eles avançaram, o couro das botas esmagando o chão, liberando um cheiro de terra remexida. Eulália foi arrastada para fora, o sol poente tingindo o céu de laranja flamejante, quente contra sua pele, enquanto o vento carregava o clamor das gaivotas, gritos agudos que pareciam lamentos de almas perdidas. O vilarejo de Itacuruba, com suas casinhas de taipa branca e telhados de palha, observava em silêncio. Mulheres com chales cruzados no peito cochichavam atrás de portas entreabertas, o aroma de café moído fresco misturando-se ao fedor de peixe podre na praia. Eles a levaram até a carroça puxada por mulas magras, o animal bufando com odores de esterco e feno úmido. Eulália subiu, as tábuas ásperas arranhando as palmas, e sentou-se, o corpo encolhido como uma concha quebrada. Ramiro ficou à distância, perto do portão da casa, o sol baixo projetando sombras longas que dançavam como fantasmas no chão de areia. Ele não disse adeus, apenas virou as costas, o som de seus passos afundando na terra, ecoando como um veredicto final. A carroça chacoalhou pela trilha íngreme que serpenteava para longe do vilarejo, rumo às ruínas abandonadas no topo da falésia. O ar ficava mais rarefeito, carregado pelo salgado intenso do oceano abaixo, onde as ondas se quebravam em espuma branca, o rugido constante como um coração partido. Eulália apertou o medalhão de prata no pescoço, o único legado do marido, gravado com as iniciais Luz Eterna, um talismã contra as tempestades. Seus dedos traçaram as letras desgastadas, sentindo o metal frio. Tal frio contra a pele quente, e uma memória surgiu. O marido sussurrando aquelas palavras na noite de núpcias. O cheiro de cachaça doce no hálito dele. O calor do corpo ao lado na rede de dormir. Mas agora o exílio a levava para o farol de Pedra Alta, abandonado desde a grande tormenta de 1847, quando o imperador Dom Pedro II ordenara sua construção para guiar os navios de algodão. As ruínas erguiam-se como um esqueleto de pedra cinzenta contra o céu crepuscular, o farol principal inclinado como um gigante bêbado, sua lâmpada extinta há anos. O vento ali era impiedoso, uivando através das fendas nas paredes, carregando o gosto salgado da maresia para a língua de Eulália. Os guardas a descarregaram sem cerimônia, as cordas ásperas mordendo seus pulsos, e o coronel cuspiu no chão, o som úmido misturando-se ao chilrear de grilos noturnos. Aqui você fica, até que o mar ou a fome decidam, grunhiu ele, o bigode tremendo com o vento. Ninguém vem por uma ladra. Eles partiram, as rodas da carroça rangendo na descida, deixando-a sozinha na escuridão que caía como um manto pesado. Eulália tateou a porta do farol, a madeira podre cedendo com um estalo seco, liberando um bafo de mofo e poeira acumulada. Dentro, o frio do piso de lajotas rachadas subiu pelas solas finas de seus sapatos, e o eco de seus passos vazava vazio, como um suspiro de abandono. Ela acendeu uma vela improvisada com trapos e sebo de peixe, a chama tremeluzindo fraca, lançando sombras dançantes nas paredes úmidas, onde musgo verde claro se agarrava como dedos acusadores. Sentou-se no chão, as costas contra a parede gelada, o corpo doendo das amarras. O medalhão pesava no peito, e ela o abriu, revelando um cacho de cabelo loiro do marido, amarelado pelo tempo. Lágrimas quentes rolaram, salgadas como o mar, e o som distante das ondas parecia sussurrar promessas quebradas. Como Ramiro, criado com canções de ninar sobre honra e mar, pudera traí-la assim? O vilarejo inteiro agora a via como a viúva ladra, e o exílio no farol era pior que a morte, uma solidão onde o vento contava histórias de naufrágios. Mas no silêncio quebrado apenas pelo gotejar de água infiltrada no teto, algo se agitou em Eulália, uma faísca de fúria, quente como o sol do meio-dia. Ela não roubara nada,
As moedas da safra estavam seguras em um esconderijo sob a rede da casa para o sonho de Ramiro. Alguém plantara a mentira, talvez o próprio filho, seduzido por promessas vazias. Seus dedos cerraram o medalhão, o metal mordendo a palma, e ela murmurou para a escuridão: luz eterna, me guie. O vento respondeu com uma rajada súbita, fazendo a chama da vela dançar perigosamente, e um rangido veio do piso sob seus pés, como se o farol guardasse segredos mais profundos que o oceano. Eulália congelou, o coração acelerado, sentindo o chão vibrar levemente, como um pulso oculto. O que se movia ali embaixo naquelas ruínas esquecidas? A aurora tingia as falésias de um rosa pálido, e Eulália já remexia as lajotas frias do farol, guiada por um instinto que queimava como brasa sob a cinza. O ar dentro das ruínas era denso, impregnado pelo cheiro azedo de salitre e algas secas que se acumulavam nas fendas das paredes de pedra. Eulália, com as unhas enegrecidas pela terra úmida, arrastava os dedos sobre o piso irregular, sentindo a aspereza das rachaduras como cicatrizes antigas na pele do mundo. Fazia 3 dias desde o exílio, ou seriam 4. O tempo se dissolvia ali, marcado apenas pelo ciclo das marés, cujo rugido subia da base da falésia como um ronco eterno de fera faminta. Seu estômago doía, vazio exceto por raízes de mandioca que ela roía cruas, o amargor terroso grudando na língua como uma maldição. Ela se erguera naquela manhã com o corpo dolorido, os músculos protestando contra o colchão de trapos mofados que improvisara no canto. O medalhão no pescoço balançava a cada movimento, o metal aquecido pelo calor de sua pele, e ela o tocava instintivamente, traçando as letras luz eterna como um mantra silencioso. Aquela inscrição, gravada pelo marido em uma noite de calmaria, evocava o cheiro de óleo de baleia que ele usava para untar as redes, um aroma doce e viscoso que agora se misturava em sua memória ao fedor de podridão do farol. Guie-me, como guiava os barcos, murmurou ela para si mesma, a voz rouca ecoando nas sombras enquanto o vento infiltrava-se pelas janelas quebradas, carregando o grito agudo de uma andorinha do mar. O rangido noturno sob o piso não saíra de sua mente. Era como se o farol sussurrasse segredos, convidando-a a cavar mais fundo. Eulália pegou uma barra de ferro enferrujada, resquício de uma escada desmoronada, o metal frio e pegajoso de ferrugem mordendo suas palmas calejadas. Com esforço, ela alavancou uma lajota solta perto da escada em espiral que levava ao topo extinto, o som metálico raspando a pedra como unhas em ataúde. Poeira subiu em nuvens cinzentas, fazendo-a tossir o gosto de giz seco na boca, misturando-se ao sal do suor que escorria pela testa. Ali, sob a lajota, não havia ouro ou moedas, apenas um buraco negro, exalando um bafo úmido de terra remexida e algo mais, um leve odor de pergaminho envelhecido, como páginas esquecidas em uma igreja abandonada. "O que você esconde, velha sentinela?" perguntou ela ao vazio, o coração acelerando com uma mistura de medo e determinação. O farol, erguido em 1847 por ordem do imperador para proteger os navios de algodão das tormentas, agora parecia um túmulo para verdades afogadas. Eulália enfiou a barra mais fundo, os braços tremendo pelo esforço, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, colando o vestido puído à pele. O sol filtrava-se pela clarabóia rachada acima, lançando feixes dourados que dançavam como fantasmas no ar poeirento, e o calor crescente do dia fazia o ar pulsar, pesado como um véu de luto. De repente, a barra acertou algo sólido, não pedra, mas madeira oca, ecoando um baque surdo que reverberou pelas paredes. Eulália congelou, o pulso latejando nas têmporas, enquanto um formigamento subia pelos braços, como se o próprio chão respirasse. Ela largou a barra, que tilintou no piso, e ajoelhou-se, as pedras frias mordendo os joelhos através do tecido fino. Com as mãos nuas, ela escavou a terra fofa.
unhas quebrando contra raízes secas, o cheiro terroso liberando-se em ondas, misturado ao salgado distante do mar. Seus dedos tocaram algo liso, um volume retangular envolto em pano oleado, impermeável às infiltrações. O coração dela martelou, forte como o bater de tambores em uma procissão de São João, e ela puxou o pacote para a luz, o tecido áspero roçando a pele como uma confissão relutante. Era um diário, encadernação de couro rachado, as páginas amareladas inchadas pela umidade. Eulália abriu-o com cuidado, o couro rangendo como juntas velhas, e o aroma de tinta desbotada invadiu suas narinas, um cheiro ácido e nostálgico que a transportou para as aulas de leitura na escola paroquial, onde aprendera a decifrar as letras tortas do padre. As primeiras entradas datavam de 1848, escritas por uma mão firme, masculina. Hoje o farol acendeu pela primeira vez. Que sua luz afaste as sombras da ganância que corrói este litoral. Ela leu em voz baixa, a voz tremendo, sentindo o papel áspero sob os dedos, enquanto o vento uivava lá fora, como um coro de testemunhas invisíveis. As páginas falavam de Teodoro, o primeiro guardião do farol, um homem de Pernambuco que viera para o Nordeste fugindo de dívidas em Recife. Ele descrevia as noites de vigília, o óleo de lamparina queimando com um chiado constante, o calor da chama aquecendo o vidro embaçado. Mas logo as entradas mudavam, acusações veladas contra mercadores de açúcar que sabotavam os navios rivais, falsificando contas para embolsar o frete. O comandante Gaspar, com seus olhos de cobra, plantou a semente da discórdia. Ele acusa os humildes para encher os bolsos. O nome atingiu Eulália como um tapa. Coronel Gaspar, o mesmo que a exilara, agora pintado como um lobo em pele de cordeiro. Ela virou as páginas mais rápido, o papel farfalhando como folhas secas, o suor pingando e manchando as bordas. Teodoro registrava subornos, moedas desviadas das taxas portuárias, e uma rede de mentiras que se estendia até as plantações de cana em Itacuruba. Ramiro, o jovem pescador, foi comprado com promessas vazias. Ele entregou a mãe à ruína por uma ilusão de riqueza. O nome do filho saltou da página e Eulália soltou um gemido baixo, o peito apertando como se ondas a esmagassem. Lágrimas quentes embaçaram a visão, salgadas no canto da boca, enquanto o diário tremia em suas mãos. Não era delírio. Ali estava a prova, assinada e datada, de que Gaspar manipulava os filhos contra as mães para silenciar testemunhas de suas fraudes. Um micro-arrepio percorreu sua espinha quando ouviu passos. Não o vento, mas algo deliberado, ecoando da escada externa. Eulália fechou o diário com um estalo, enfiando-o no colo, o couro ainda quente de suas palmas. O medalhão pulsava contra o peito, luz eterna, parecendo queimar como um aviso. Quem se aproximava das ruínas, rompendo o isolamento que o coronel impusera. O som das botas na pedra crescia, firme e ritmado, e o ar pareceu esfriar de repente, carregado de um cheiro estranho, não sal, mas tabaco queimado, o mesmo que impregnava a casaca de Gaspar. Eulália se encostou à parede, o coração na garganta, sentindo o chão úmido gelar suas costas. A porta rangeu, abrindo-se devagar, e uma silhueta alta surgiu contra a luz do sol, o contorno borrado como um espectro saído do diário. Ele parou, o rosto escondido na sombra do chapéu largo, e o silêncio se esticou, tenso como corda de arco. Quem era aquele estranho e o que ele buscava nas entranhas do farol abandonado? A silhueta emergiu da penumbra como um eco do passado, e Eulália apertou o diário contra o peito, sentindo o couro pulsar como um coração alheio. O homem parou a 2 passos dela, o chapéu largo projetando uma sombra que engolia metade de seu rosto enrugado pelo sol e pelo sal. Ele era alto, de ombros curvados como as falésias moldadas pelo vento, vestindo uma casaca esfarrapada que outrora fora azul marinho, agora desbotada para um cinza espectral.
O ar ao redor dele carregava o cheiro acre de tabaco fresco, misturado ao odor salgado de algas que grudava em suas botas enlameadas, e Eulália sentiu um arrepio subir pela nuca, como se o farol inteiro prendesse a respiração. Seus olhos, de um verde opaco como o mar em calmaria, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez recuar, as lajotas frias rangendo sob seus pés. — Quem é você, mulher? A voz dele saiu rouca, como o crocitar de uma gaivota ferida, ecoando nas paredes úmidas, onde o gotejar constante de água infiltrada marcava o tempo como um relógio quebrado. Ele inclinou a cabeça, o chapéu escorregando ligeiramente, revelando cabelos grisalhos emaranhados com fios de areia, e estendeu a mão calejada, marcada por cicatrizes antigas de cordas e ganchos de ancoragem. O toque do ar entre eles pareceu carregado, quente apesar do vento que uivava pela porta aberta, trazendo o rugido das ondas que se chocavam contra a base da rocha, a espuma subindo em bafo salgado que umedecia a pele exposta. Eulália hesitou, o diário pressionado contra as costelas como um escudo vivo, o papel dentro dele farfalhando suavemente com sua respiração acelerada. O medalhão no pescoço aquecera com o pânico, luz eterna, queimando contra a clavícula como um lembrete insistente do marido, cujo cheiro de óleo de rede ela ainda sentia em noites de insônia. Eu sou Eulália, de Itacuruba, exilada pelo coronel Gaspar. E você? Sua voz saiu fraca, mas firme, o gosto de poeira na língua, misturando-se ao amargor das raízes que comera ao amanhecer. Ela se ergueu devagar, as pernas trêmulas roçando as bordas ásperas das lajotas, e o sol filtrado pela clarabóia dançou em seus olhos, cegando-a por um instante. Ele bufou, um som curto e seco como o estalo de uma vela se apagando, e tirou o chapéu, revelando uma testa sulcada por rugas profundas, como mapas de tormentas passadas. Bento, guardião deste esqueleto de pedra, ou o que resta dele. Venho toda semana, desde que Teodoro partiu para o mar. O nome do autor do diário atingiu-a como uma onda inesperada, e Eulália engoliu em seco, sentindo o peito apertar. Bento aproximou-se, o assoalho gemendo sob seu peso, e pegou uma lamparina de ferro do canto, acendendo-a com um isqueiro de pederneira. A chama crepitou, liberando um cheiro oleoso que encheu o ar, quente e reconfortante contra o frio úmido das paredes. Seus olhos percorreram o buraco no piso, a terra revirada, brilhando úmida, a luz trêmula. — Teodoro! Ele escreveu isso! Murmurou ela, estendendo o diário com mãos que tremiam ligeiramente, o couro ainda morno de seu toque. Bento pegou-o devagar, os dedos roçando os dela por um segundo. Um contato breve, áspero como lixa de pedra-pomes, que enviou um formigamento inesperado pelo braço dela. Ele folheou as páginas, o papel sussurrando como folhas de bananeira ao vento, e seu rosto endureceu, as veias no pescoço pulsando visivelmente. O cheiro de tinta velha misturou-se ao tabaco em sua respiração, e Eulália sentiu o ar ficar mais denso, carregado de segredos não ditos. — Meu irmão, disse ele, a voz baixando para um sussurro rouco, enquanto fechava o diário com um estalo que ecoou como um tiro distante. Morto há 5 anos, afogado por uma mentira do mesmo Gaspar. Ele guardava isso para o dia em que a verdade doesse menos. Mas você... O que uma viúva faz cavando tumbas? Seus olhos se suavizaram por um instante, traçando o rosto dela, marcado pelas linhas de lágrimas secas e pela poeira que se grudava à pele suada. Eulália desviou o olhar, sentindo o calor subir às bochechas, como o sol do meio-dia batendo nas falésias, e contou-lhe tudo. A traição de Ramiro, as moedas escondidas sob a rede da casa, os sussurros no vilarejo que a pintavam como ladra. As palavras saíam engolfadas, salgadas como as lágrimas que ameaçavam cair, enquanto o vento lá fora uivava mais forte, batendo nas paredes como punhos impacientes.
Bento ouviu em silêncio, encostado à parede gelada, o corpo imóvel exceto pelo ritmo lento de sua respiração, que carregava o aroma terroso de ervas secas em seu colete. Quando ela terminou, ele assentiu devagar, o medalhão dela reluzindo à luz da lamparina, captando o brilho como um farol minúsculo. "A luz eterna não se apaga fácil", murmurou ele, tocando o próprio peito, onde um cordão idêntico pendia sob a casaca, invisível até então. Eulália piscou, o coração saltando, sentindo o metal no pescoço vibrar em eco, como se o marido os unisse através do tempo. Era o mesmo modelo, forjado na mesma ourivesaria de Olinda, um presente de Teodoro ao irmão, e agora, por ironia do destino, ecoando no de Eulália. Eles saíram para o deck exterior, onde o sol do entardecer tingia o horizonte de ouro líquido, o calor abafado misturando-se ao sal que picava a pele. Bento apontou para o vilarejo lá embaixo, minúsculo como um punhado de conchas na praia. Praia. E o mar se estendia infinito, ondas rolando com um ronco grave que vibrava no peito dela. Gaspar controla o porto como um caranguejo suas pinças. Seu filho! Ramiro foi uma ferramenta, prometida uma passagem para Recife. Mas o diário prova tudo. Fraudes nos carregamentos de açúcar, moedas desviadas para bolsos imperiais falsos. Ele pausou, o vento agitando sua casaca, e Eulália sentiu o cheiro de maresia invadir as narinas, fresco e revigorante após o mofo do interior. De repente, um som cortou o ar. O toque distante de um sino de navio, ecoando da baía, seguido pelo grito de ordens em português, carregado de sotaque lusitano. Bento se endireitou, os músculos tensos sob a roupa puída, e Eulália viu guardas no cais, figuras minúsculas gesticulando com rifles ao ombro. "Eles vêm checar se o exílio cumpre seu dever", disse ele, a voz baixa, urgente. "Esconda o diário. Eu os atraso." Ele desceu a escada externa em passos rápidos, as botas batendo na pedra como marteladas, deixando-a sozinha com o coração disparado, o medalhão quente contra a pele. Eulália correu de volta ao interior, o ar frio envolvendo-a como um abraço indesejado, e enterrou o diário mais fundo no buraco, cobrindo-o com terra úmida que grudava aos dedos como lama de rio. Lá fora, vozes subiam, o tom autoritário do coronel Gaspar, misturado ao riso forçado dos guardas, o cheiro de pólvora fresca de seus cinturões flutuando no vento. Ela se agachou atrás de uma pilha de barris podres, o madeira áspera arranhando as costas, e prendeu a respiração, sentindo o pulso ecoar nos ouvidos como o bater de um tambor de guerra. Bento os interceptaria, mas por quanto tempo? E se Ramiro estivesse entre eles, o filho que a traíra, agora caçando sombras no farol que guardava sua salvação? Um grito ecoou, não de dor, mas de surpresa, e o sino do navio soou novamente, mais próximo, como um presságio de tormenta iminente. O eco do grito se dissipou no vento salgado, e Eulália espiou pela fenda da parede, o coração martelando como ondas contra a rocha. Lá embaixo, na trilha sinuosa que subia da praia, Bento enfrentava os guardas com os punhos cerrados, o corpo tenso como uma rede esticada ao limite. O sol da tarde batia impiedoso nas falésias, tingindo a cena de um ouro cruel que aquecia a pedra até queimar os pés descalços dos homens, e o ar vibrava com o cheiro de pólvora fresca dos rifles que os guardas empunhavam, misturado ao fedor azedo de suor e tabaco mascado. Coronel Gaspar, montado em um cavalo magro de crina emaranhada, gesticulava com o chicote de couro trançado, o estalo seco ecoando como um veredicto imperial. Seu bigode encerado tremia de raiva e a casaca bordada colava-se ao torso largo, exalando o aroma acre de vinho de palma que ele bebia para aplacar o calor nordestino. "O que faz aqui, eremita? Este farol é sepulcro, não pousada para mendigos." Trovejou Gaspar, a voz grave cortando o rugido das ondas que se quebravam 50 braças abaixo, espuma branca subindo em bafo úmido que salpicava as botas de Bento.
O guardião não recuou. Em vez disso, plantou os pés na terra fofa, sentindo as pedras soltas roçarem as solas gastas, e ergueu o queixo, os olhos verdes faiscando como o mar em tormenta. Venho por dever antigo, coronel. Teodoro me legou isso, e o imperador não revogou faróis por capricho de Porto. A réplica saiu firme, mas Eulália, espiando da sombra úmida do interior, viu o tremor sutil em suas mãos, o couro das luvas puídas rangendo ao se fechar. O medalhão dela pulsava quente contra o peito, luz eterna ecoando o cordão idêntico que Bento usava, um laço invisível que os unia contra a maré de mentiras. O ar dentro do farol era opressivo, carregado de mofo e da terra que ela revirara para esconder o diário, um cheiro terroso que grudava na garganta como culpa não confessada. Os guardas riram, um som rouco e forçado que se misturou ao relincho do cavalo de Gaspar, o animal bufando vapor quente no ar abafado. Um deles, um rapaz de pele queimada pelo sol com cicatrizes de varíola no rosto, avançou com o rifle ao ombro, o metal frio reluzindo à luz. "Afaste-se, velho, ou levamos você junto com a ladra!" Mas Bento bloqueou o caminho, o corpo servindo de barreira, e o confronto explodiu em um empurrão. O guarda tropeçou na borda da trilha, as pedras rolando em cascata seca que ecoou como tiros, e Bento agarrou seu braço, o couro áspero da manga roçando a pele exposta. O cheiro de medo subiu, azedo como leite azedo, enquanto o outro guarda sacava a baioneta, o aço zumbindo ao cortar o ar. Eulália mordeu o lábio, o gosto metálico de sangue na língua, e o pânico a impulsionou para a porta entreaberta. Ela não podia deixar Bento sozinho. O diário, com suas páginas amareladas cheias de provas contra Gaspar, fraudes nos carregamentos de cana-de-açúcar, subornos a pescadores como Ramiro para calar vozes honestas, era sua única arma. Saiu correndo pelo deck, o vento chicoteando o vestido puído contra as pernas, o tecido fino colando a pele suada, e desceu os degraus em espiral externa, as pedras irregulares mordendo as palmas ao se apoiar. O sol cegava, quente como ferro em brasa, e o rugido do mar crescia, um coro furioso que abafava os gritos. "Parem!" gritou ela, a voz rasgando o ar como uma vela rasgada, e os homens viraram-se, surpresos. Gaspar estreitou os olhos, o chicote pausando no ar, e o cavalo relinchou, cascos batendo na terra que liberava um cheiro de poeira úmida. Bento se desprendeu do guarda, ofegante, o peito arfando com odores de esforço e maresia, e correu para o lado dela, o braço roçando o dela em um toque breve, protetor, que enviou um calor inesperado pelo corpo exausto de Eulália. "Dona Eulália!" "Volte", murmurou ele baixo, mas ela balançou a cabeça, os cabelos grisalhos voando como bandeiras de rendição. O coronel desmontou com um pulo, as botas esmagando o cascalho, e aproximou-se devagar, o chicote enrolado na mão como uma serpente adormecida. Seu rosto, sulcado por anos de autoridade imperial, contorceu-se em um esgar que não chegava aos olhos frios. "Ah, a viúva ladra! Pensou que o exílio era folga? Vim ver se o mar ainda não a levou." O tom era melífluo, mas carregado de veneno, e o ar entre eles pareceu congelar, apesar do calor que fazia o suor escorrer em riachos pela nuca dela. Eulália sentiu o medalhão queimar, um lembrete da luz que o marido jurara eterna, e ergueu o queixo, sentindo o vento salgado picar os olhos. "Não sou ladra, coronel, e você sabe disso melhor que ninguém", rebateu ela, a voz ganhando força, ecoando nas falésias como um desafio. Os guardas murmuraram, trocando olhares enviesados, o metal de suas armas tilintando levemente. E Bento se posicionou ao lado dela, o ombro roçando o dela, um gesto silencioso de aliança que a fez sentir, pela primeira vez em dias, o peso do isolamento se dissipar como névoa ao sol. Gaspar riu, um som gutural que se misturou ao chamado distante de gaivotas, mas seus olhos traíam o cálculo frio, como um tubarão farejando sangue. "Provas, mulher!
Ou só o veneno de uma mãe traída pelo sangue? Seu Ramiro contou tudo, as moedas sumidas, as noites tramando contra a coroa. Ele cuspiu no chão, o escarro úmido brilhando à luz, e Eulália sentiu uma náusea subir, o estômago revirando com o cheiro de bile e traição. Ramiro, o filho que ela amamentara ao som de cantigas de roda, cujas mãos pequenas ela guiara nas redes. Agora uma marionete nas mãos desse homem. Mas o diário. Ah, o diário escondido sob as lajotas, com entradas datadas de 1850, descrevendo exatamente como Gaspar comprara lealdades com promessas de Recife e ouro falso. Bento interveio, a voz baixa, mas cortante como faca de caça. Deixe-a em paz, Gaspar. O farol viu mais que seus olhos de cobra. Teodoro registrou tudo. Os navios sabotados, as contas falsificadas para encher cofres em Pernambuco. O nome do irmão caiu como uma pedra no mar, e o coronel empalideceu, o bigode tremendo, enquanto o vento uivava mais forte, carregando o cheiro de tormenta iminente, nuvens escuras se acumulando no horizonte. Os guardas hesitaram, rifles baixando ligeiramente, o couro das correias rangendo, e Eulália viu a dúvida rastejar em seus rostos, como sombras ao entardecer. Gaspar recuperou o fôlego, o chicote estalando no ar novamente, o som ecoando como um trovão seco. Mentiras de um fantasma, levem-nos aos dois para o calabouço do porto. A imperatriz não tolera rebelião em suas costas. Os guardas avançaram, botas esmagando a terra, e Bento empurrou Eulália para trás. O corpo dele servindo de escudo, o cheiro de tabaco e suor misturando-se ao dela em um laço urgente. Ela tropeçou na borda do deck, o vazio da falésia chamando abaixo, ondas rugindo famintas, e agarrou o braço dele, sentindo os músculos tensos sob a casaca. No caos, um dos guardas escorregou na terra solta, caindo de joelhos com um grito abafado, o rifle disparando acidentalmente. O estampido ecoou como o fim de uma era, a bala ricocheteando na pedra e soltando faíscas quentes que queimaram o ar. Gaspar xingou, o cavalo empinando em pânico, cascos batendo como trovões, e o grupo recuou, o coronel gritando ordens que o vento engoliu. Eles fugiram pela trilha abaixo, silhuetas diminuindo contra o mar agitado, deixando para trás o eco de passos apressados e o cheiro de pólvora queimada que pairava como uma promessa quebrada. Eulália e Bento ficaram ofegantes no deck, o sol poente tingindo o céu de sangue, o medalhão de ambos reluzindo em uníssono. Mas no vilarejo distante, luzes piscavam como olhos acusadores, e um vulto solitário observava da praia. Ramiro, talvez, o filho perdido, agora caçando a mãe que ele mesmo condenara. O que ele faria ao saber que a luz da verdade começava a se acender? A noite caía como um sudário negro sobre as falésias, e Eulália, encostada ao ombro de Bento, sentia o tremor do corpo dele ecoar no seu, enquanto o mar sussurrava segredos de vingança. Eles entraram no farol às pressas, a porta rangendo como um lamento ao se fechar, selando o mundo exterior com seu vento uivante que batia nas paredes de pedra como unhas desesperadas. O ar lá dentro era espesso, impregnado pelo cheiro de terra revirada e sebo queimado da lamparina que Bento acendera com mãos ainda trêmulas, a chama crepitando fraca e lançando sombras alongadas que dançavam como espectros nas paredes úmidas. Eulália sentou-se no chão gelado, as lajotas mordendo as nádegas através do vestido puído, e puxou o diário do esconderijo, as páginas amareladas farfalhando como folhas mortas ao serem abertas. Seus dedos, sujos de poeira e suor salgado, traçaram as linhas tortas da caligrafia de Teodoro, sentindo o papel áspero roçar a pele como uma confissão tardia, enquanto o gosto amargo de Billy subia à garganta, misturado ao aroma oleoso da lamparina que aquecia o ar frio da noite. Bento ajoelhou-se ao lado dela, o joelho roçando o dela em um toque acidental que enviou um calor sutil pelo corpo exausto, e inclinou-se para ler, o hálito quente de tabaco roçando a orelha dela.
Aqui. Veja isso, murmurou ele, apontando uma entrada datada de 1853, a voz rouca ecoando no espaço confinado. Gaspar forjou documentos contra a viúva de Itacuruba, usando o filho como testemunha falsa. As moedas da safra nunca sumiram. Ele as embolsou para pagar dívidas em Recife. O nome dela saltava da página como uma acusação viva, e Eulália engasgou, o peito apertando com uma dor que era metade fúria, metade alívio, o medalhão, luz eterna pulsando quente contra a clavícula, como se o marido aprovasse a descoberta. O vento infiltrava-se pelas fendas, carregando o rugido das ondas que se chocavam lá embaixo, um som ritmado que parecia bater em uníssono com o coração dela, acelerado e irregular. Meu Ramiro, ele sabia, perguntou ela, a voz quebrando como uma onda fraca na praia. E Bento balançou a cabeça devagar, os cabelos grisalhos caindo sobre a testa sulcada, o cheiro terroso de sua casaca misturando-se ao mofo do farol. Seus olhos, verdes como o mar em dias nublados, encontraram os dela por um instante longo demais, carregado de uma compreensão muda que a fez desviar o olhar, sentindo o rubor subir às bochechas, apesar do frio que gelava os ossos. Não tudo, talvez. Gaspar promete mundos a jovens como ele, navios para a capital, esposas de linho fino. Mas o diário. Isso acaba com ele. Provas assinadas, testemunhas nomeadas. Amanhã levamos para o vigário de Pedra Alta. Ele envia a Recife, ao ouvidor imperial. Eulália assentiu, mas o otimismo dele soava frágil como vidro rachado, e ela fechou o diário com um estalo que ecoou como um tiro no silêncio, enfiando-o no seio do vestido, onde o couro pressionava a pele macia. O medalhão escorregou para fora, reluzindo a luz trêmula, e Bento estendeu a mão, tocando-o com a ponta dos dedos, um gesto hesitante, reverente, que a fez prender a respiração. Igual ao de Teodoro, sussurrou ele, puxando o próprio do colete, o metal idêntico tilintando levemente, frio contra o calor da palma dela, quando ele o colocou em sua mão. O toque durou 1 segundo a mais, os calos de suas mãos roçando os dela como uma promessa não dita, e o ar entre eles pareceu carregado, quente como o sol do meio-dia, apesar da brisa úmida que entrava pela porta. Eles comeram em silêncio, raízes de mandioca cruas que Bento trouxera em sua mochila de couro gasto, o amargor terroso explodindo na língua dela, misturado ao sal das lágrimas que ela enxugava com as costas da mão. O farol gemia com o vento, um lamento baixo que se infiltrava nos ossos, e Eulália sentiu o peso da noite pressionar, o corpo doendo das quedas na trilha, os músculos protestando como cordas esticadas. Bento contou histórias baixinho, para afastar as sombras. Noites em que Teodoro acendia a lâmpada com óleo de baleia, o chiado constante enchendo o ar de um aroma doce e viscoso, guiando navios perdidos para o porto seguro. Ele dizia que a luz não era só para o mar, mas para almas à deriva, murmurou Bento, os olhos distantes, e Eulália viu neles um reflexo de sua própria solidão, uma ponte frágil sobre o abismo da traição. Mas o sono veio inquieto, interrompido por sonhos onde Ramiro a arrastava de volta à carroça. O rosto dele distorcido em um esgar de remorso, o cheiro de peixe podre da casa misturando-se ao sal das ondas. Ela acordou sobressaltada antes do alvorecer, o corpo enrijecido pelo frio que subia do piso, e encontrou Bento já de pé, afiando uma faca de caça na pedra, o som ritmado do metal raspando, ecoando como um aviso. O céu lá fora clareava em tons de cinza perolado, o ar fresco carregando o grito das andorinhas do mar, e eles saíram para a trilha, o diário seguro no cinto de Bento, pressionado contra o corpo como um talismã vivo. A descida foi tensa, as pedras soltas rolando sob as botas, o cascalho rangendo como dentes cerrados, e o sol nascente aquecia as falésias, tingindo o mar de um azul reluzente que picava os olhos. No vilarejo de Itacuruba, o mercado despertava. Mulheres com xales cruzados no peito vendiam cestas de peixe fresco.
O cheiro metálico, misturando-se ao aroma de café moído em fogueiras de lenha seca, fumaça subindo em espirais quentes. Mas os olhares o seguiam, sussurros atrás de barracas de taipa, olhares enviesados que cortavam como facas, e Eulália sentiu o peso da reputação manchada como uma âncora nos ombros, o medalhão balançando com cada passo. Luz eterna, um lembrete insistente de honra perdida. Eles alcançaram a igreja de São Sebastião, uma construção de adobe branco com sino enferrujado, o ar impregnado pelo incenso doce da missa matinal que vazava pelas portas entreabertas. O vigário, padre Anselmo, um homem magro, de olhos bondosos sob óculos de aro fino, ouviu a história com o senho franzido, folheando o diário à luz de uma vela que tremeluzia, lançando sombras dançantes no altar de madeira entalhada. Isso vai a Recife, sim, mas Gaspar tem orelhas no ouvidor, alertou ele, a voz baixa como uma confissão, o cheiro de vinho sacramental em seu hálito. Fiquem aqui até o mensageiro partir ao meio-dia. Mas o meio-dia não chegou em paz. Um tropel de cascos ecoou na praça, poeira subindo em nuvens quentes que grudavam na pele suada, e Gaspar surgiu à frente de meia dúzia de guardas, o rosto vermelho como pimenta malagueta, o chicote estalando no ar como um trovão seco. Traidores! O farol esconde mais que ratos! Berrou ele, desmontando com um salto, as botas esmagando o chão de terra batida, liberando um cheiro de esterco de mulas. Os aldeões recuaram, portas batendo como asas de pássaro assustado, e Bento sacou a faca, o metal reluzindo ao sol impiedoso, enquanto Eulália apertava o medalhão, sentindo o metal queimar como fogo sagrado. O confronto explodiu em um turbilhão. Guardas avançando com paus de madeira, o ar preenchido pelo som de madeira batendo em carne, grunhidos de dor misturados ao rugido de Gaspar. Bento girou, a faca cortando o ar com um zumbido agudo, desviando um golpe que teria rachado seu crânio, o suor escorrendo em riachos salgados pela testa. Eulália agarrou uma pedra solta do chão da praça, o peso áspero na palma, e arremessou-a contra um guarda que se aproximava, o impacto ecoando como um sino rachado, o homem caindo com um gemido que se misturou ao clamor. O cheiro de sangue fresco subiu, metálico e quente, e o sol batia como um martelo, cegando e queimando. No meio do caos, uma figura emergiu da multidão, Ramiro, o filho, com o rosto pálido como cera, os olhos arregalados fixos na mãe. Ele hesitou na borda da praça, o corpo tenso como uma corda de rede, o vento agitando sua camisa puída, carregando o cheiro distante de peixe defumado da casa que dividiram. Gaspar o avistou e gritou: "Ramiro, pegue o diário dela, prove sua lealdade." Mas o jovem não se moveu, os punhos cerrados tremendo, e Eulália viu o conflito rasgar seu rosto como uma onda quebrando em rocha. O que ele escolheria agora, o sangue ou a mentira que o acorrentava? Um guarda derrubou Bento com um golpe surdo, o corpo do guardião caindo na poeira quente, e Gaspar avançou para Eulália, o chicote erguido como uma sentença. Ela recuou, o coração na garganta, sentindo o medalhão queimar como um farol aceso. O chicote de Gaspar desceu como uma sentença de tormenta, e Eulália ergueu o braço no último instante, sentindo o couro trançado morder a carne com um estalo que ecoou pela praça como um trovão rachado. A dor explodiu em faíscas quentes, irradiando pelo ombro até os dedos dormentes, e ela cambaleou para trás, o chão de terra batida subindo em poeira seca que grudava na pele suada, misturando-se ao cheiro metálico de sangue fresco que vazava do corte. O sol do meio-dia batia impiedoso, um disco de fogo que cegava e queimava, enquanto o ar vibrava com os gritos dos aldeões escondidos atrás de portas de taipa, o burburinho baixo como o zumbido de abelhas em colmeia agitada.
Bento, caído a metros dali, rolou na poeira, o corpo se erguendo com um grunhido rouco, a faca ainda na mão, o metal reluzindo sujo de terra e suor, o cheiro azedo de esforço preenchendo suas narinas enquanto ele se lançava contra o guarda mais próximo, o impacto dos corpos ecoando como ondas se chocando em rocha. Gaspar riu, um som gutural e vitorioso que cortou o clamor, o bigode tremendo ao avançar novamente, o chicote enrolando-se no ar com um sibilo sibilante. Você e seu fantasma de irmão não param o mar da coroa, viúva. O porto é meu, e seu segredo morre aqui. Suas botas esmagavam o cascalho, liberando um odor de couro úmido e esterco de cavalo. E Eulália sentiu o pânico gelar o estômago, vazio exceto pelo nó de fúria que se formava, quente como brasa sob cinzas. O medalhão Luz Eterna balançava no peito, o metal aquecido pelo sol pulsando contra a pele, um eco do talismã de Bento que vira mais cedo, forjado na mesma forja de Olinda, onde Teodoro gravara promessas de salvação para almas perdidas no Nordeste. Ramiro irrompeu da borda da multidão como uma onda quebrada, o rosto contorcido em uma máscara de conflito, os olhos castanhos, iguais aos da mãe, arregalados e úmidos, refletindo o caos da praça. Ele vestia a camisa poída de pescador, manchada de sal e suor, o cheiro de peixe defumado ainda grudado no tecido, como uma lembrança da casa que abandonara. — Pare, coronel! Gritou ele, a voz rasgando o ar como uma rede rasgada, e avançou, os punhos cerrados tremendo, o corpo bloqueando o caminho de Gaspar. Os guardas hesitaram, paus de madeira pausando no ar, o som de madeira rangendo misturando-se ao relincho distante dos cavalos amarrados na igreja, vapor quente subindo de suas narinas no calor abafado. Eulália congelou, o braço latejando em chamas, sentindo o sangue escorrer quente pela manga, salgado no ar que carregava o aroma de café queimado das fogueiras apagadas. — Ramiro! Murmurou ela, a voz fraca mas carregada de uma esperança teimosa, como o farol que resistia às tormentas. O filho virou-se para ela, o peito arfando, e por um instante o tempo parou. O vento parou de uivar, o sol pareceu piscar, e o rugido das ondas distantes ecoou como um sussurro de perdão. Ele viu o corte no braço dela, o medalhão reluzindo como um farol minúsculo, e algo quebrou em seu rosto. Lágrimas quentes rolando pelas bochechas empoeiradas, o gosto salgado que ele limpou com as costas da mão áspera de fiar redes. — Mãe, Ele me prometeu tudo. Recife, uma vida sem este inferno de sal e fome. Mas as moedas... Eu as vi, escondidas como você disse. Gaspar mentiu. Disse que você gastara em vaidades. As palavras saíam engolfadas, roucas e entrecortadas, ecoando na praça, onde os aldeões começavam a emergir das sombras, xales cruzados no peito, olhos curiosos brilhando à luz impiedosa. Bento, ofegante ao lado de um guarda caído, ergueu-se devagar, a faca baixa agora, o peito subindo e descendo com odores de poeira e tabaco mascado, e estendeu o diário para Ramiro, o couro rachado aberto na página final, as letras tortas de Teodoro dançando a brisa que retornava, carregando o cheiro fresco de maresia da Bahia próxima. Gaspar rosnou, o chicote estalando novamente, mas Ramiro girou, o corpo jovem e forte bloqueando o golpe, o couro mordendo seu ombro em um som úmido que fez os guardas recuarem, murmúrios de dúvida se espalhando como ondas na multidão. — Basta! Berrou o filho, arrancando o diário das mãos de Bento, as páginas farfalhando como asas de gaivota, e erguendo-o alto, o sol batendo no papel amarelado, revelando as assinaturas e datas que condenavam o coronel. Aqui está, fraudes nos navios de açúcar, subornos a pescadores como eu. Teodoro viu tudo, e eu fui o tolo que acreditou na serpente. O coronel empalideceu, o rosto sulcado contorcendo-se em fúria cega, e avançou com um rugido, as mãos gordas estendendo-se para o diário, mas os aldeões se moveram.
mulheres com cestas de mandioca, homens de redes nos ombros, formando um muro humano que o empurrou para trás, o ar enchendo-se de vozes uníssonas, um coro grave e ritmado como o de uma festa de São João. O cheiro de terra remexida subiu, misturado ao suor coletivo, e Gaspar tropeçou, caindo de joelhos na poeira quente, o chicote escapando de sua mão trêmula, rolando como uma cobra morta. Seus guardas, vendo o vento mudar, baixaram as armas, o metal tilintando no chão, e recuaram para os cavalos, cascos batendo em pânico ritmado. Padre Anselmo saiu da igreja, o sino rangendo uma vez como um sino de alarme, o incenso doce ainda em seu hábito, e pegou o diário das mãos de Ramiro, folheando-o rapidamente à luz do sol, que agora parecia menos cruel, tingindo a praça de um dourado suave. Isso vai para o ouvidor em Recife ao entardecer, declarou ele, a voz ecoando com autoridade eclesial, e os aldeões aplaudiram, um som rouco e liberador que se misturou ao chilrear de pássaros nos telhados de palha. Eulália caiu nos braços do filho, o corpo mole de exaustão, sentindo o calor familiar do peito dele, o cheiro de peixe e suor que evocava noites de canções de ninar, e Ramiro soluçou, os braços apertando-a como se temesse que o mar a levasse de novo. Bento aproximou-se devagar, o ombro machucado pendendo, e tocou o medalhão dela com a ponta dos dedos. O metal frio agora, apaziguado, ecoando o seu próprio, que pendia visível no colete aberto. Luz eterna, ela guiou, murmurou ele, os olhos verdes suavizando em um sorriso cansado, e Eulália assentiu, o braço latejando, mas o coração leve, como uma rede vazia após a pesca farta. O diário, passado ao padre, carregava o payoff de segredos enterrados. As entradas de Teodoro não só absolviam-na, mas expunham uma teia de corrupção que se estendia até os cofres imperiais, prometendo justiça além do horizonte. Dias depois, com Gaspar acorrentado no porão do porto, cheirando a ferrugem e derrota, o vilarejo de Itacuruba sussurrava não acusações, mas histórias de redenção. Eulália voltou à casa de Taipa, Ramiro ao lado, fiando redes juntos ao som das ondas gentis, o ar salgado agora um bálsamo. Bento visitava o farol restaurado, acendendo a lâmpada com óleo fresco, o chiado constante guiando navios como outrora, e às vezes, nas noites de calmaria, ele e Eulália sentavam no deck, os medalhões reluzindo à luz da chama, mãos roçando em silêncios carregados de promessas não ditas. A honra retornara, não como ouro, mas como uma luz que não se apaga, eterna contra as sombras do mar.